Olá, olá, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Python. E hoje temos um vídeo muito importante que se trata sobre programação orientada a objetos, que é basicamente um principal desta mesma linguagem, e vamos falar sobre classes e objetos. Ok, o que é uma classe? Uma classe representa um conjunto de objetos, sendo que define o comportamento desses mesmos através de métodos e quais estados ele é capaz de manter através dos seus atributos. Um objeto é uma instância de uma classe e é capaz de armazenar estados através dos seus atributos e de reagir a mensagens enviadas para ele. Ok, portanto, vamos aprender a criar aqui uma classe de nome inimigo. Vamos fazer como se isto fosse um jogo, ok? Vamos ter comportamentos e vamos ter métodos para atacar, para verificar a vida desse inimigo, e a vida começará então com um atributo, por exemplo, 5 vidas, ok? Depois vamos criar 2 objetos para verificar as diferenças. Ok. Como é que se cria uma classe? Uma classe cria-se da seguinte forma, ou seja, classe. Ok? Depois coloca-se apenas o seu nome, ou seja, classe inimigo. Atenção que o nome das classes costuma ser sempre, e é boa política colocar sempre em singular, ok? Por exemplo, uma classe pode ter vários objetos, portanto podem pensar em vários inimigos, mas uma classe, visto ser uma instância de cada objeto, convém ser sempre no singular, ou seja, o objeto será da classe instanciado da classe inimigo e não da classe inimigos, ok? Portanto, 2 pontos, não esquecer, tal como no ciclo for, seja nas funções, etc. E agora temos que colocar então o tab automático, que pelos vistos já se encontra aqui, e depois sim começar então a colocar atributos e métodos. Ok. Os atributos são basicamente a mesma coisa do que variáveis, portanto, vamos criar uma aqui, ou seja, vida, que é o número de vidas, que eu disse que começava sempre a 5, ou seja, cada inimigo tem 5 vidas. Claro que vocês podiam diferenciar isto, por exemplo, podiam ter inimigos que eram ainda mais fortes do que outros e podiam fazer, por exemplo, um era o chefe deles e os outros eram todos menos, ou seja, não são tão fortes como esse mesmo chefe, etc. E podem diferenciar à vossa maneira, ok? Eu vou ensinar aqui uma classe bastante simples, ou seja, com apenas um atributo e 2 métodos, e os métodos aqui são como se fossem 2 funções, é por isso que eu vos digo às vezes métodos e funções, porque eu estou habituado a pensar sempre numa linguagem de programação orientada a objetos, o que é o caso. Portanto, vamos criar então 2 métodos. O primeiro método será então de ataque, ou seja, def attack. E atenção, o ataque aqui não é o inimigo atacar uma outra pessoa. É quando nós queremos atacar esse mesmo inimigo. Ou seja, quando nós vamos atacar um inimigo, ele vai perder uma vida. Ok. Depois, aqui dentro, vamos colocar o self. E vocês perguntam, o que é o self? O self é basicamente tudo o que faz parte dessa mesma classe. Ou seja, o self em português quer dizer si próprio. Ou seja, tudo, ou seja, vai pegar em todos os atributos pertencentes, e não só, pertencentes então à sua própria classe. Ou seja, já vamos verificar isso a seguir quando precisamos de aceder então à vida. Ou seja, print, vamos colocar por exemplo, eu fui atacado e perdi uma vida. Ok. Agora, o que vamos fazer é, como ele está a perder uma vida, nós temos que decrementar, ou seja, tirar uma vida dessas 5 vidas com que ele começa. Ou seja, para ficar com 4. Para isso, em vez de nós colocarmos vida menos igual, ou seja, o operador de atribuição, em vez de colocarmos menos igual a 1, nós temos que fazer o seguinte. Temos que escrever self, ok? Podemos ver que é um argumento, ponto, e podemos ver que temos então acesso então, ao método, neste caso função, que trata-se de método, chama-se assim de método, e depois sim ao variável que é o atributo, vida. Podemos ver que temos então acesso a esse mesmo através do self, ou seja, de si próprio. Ok. Temos então o primeiro método criado, que é o método de ataque, quando o inimigo, esse mesmo próprio, é atacado. E agora vamos criar um método para verificar a vida desse mesmo. Para verificar se ele já se encontra morto ou se ainda está
em combate e depois sim apresentar o seu número de vidas se ainda tiver. Ok. Vamos chamar de verificar vida. Verificar vida. Vamos colocar novamente o self como argumento, ou seja, na assinatura desse mesmo método. E vamos fazer aqui um if, por exemplo. If, ou seja, se a vida, atenção sempre com else, com o self, peço desculpa, se a vida for menor ou igual a 0, o que quer dizer que ele já não tem vidas e que está morto, vamos escrever o seguinte. Eu estou morto porque não tenho mais vidas. Ponto e vírgula. E agora aqui um else. Ou seja, se não for menor ou igual, quer dizer que ele tem algumas vidas. Portanto, print, vamos dizer então agora o seguinte. Entre apóstrofos, eu ainda estou em combate e tenho, vamos colocar então aqui uma vírgula, self.vida, tenho X vidas. Ok. Portanto, temos agora acesso então, peço desculpa, temos então agora acesso à dada classe. Ou seja, temos a nossa classe criada com um atributo de nome vida, ou seja, a variável, e depois dois métodos de nome ataque e verificar vida. Ok. Portanto, nós aqui já estamos a trabalhar com uma classe, ou seja, já estamos a perceber toda a lógica de uma classe, como é que a criamos e toda a sua estrutura, ou seja, com atributos e métodos. Ainda podemos ter mais coisas, mas para já, para tornar ainda mais simples, vamos falar só de atributos e métodos e depois, no próximo vídeo, vamos falar sobre uma outra coisa de nome init, ok? Que é basicamente um construtor que vamos falar no vídeo a seguir, no vídeo número 30. Ok. Portanto, já falámos de classes, agora temos que falar então de objetos. O que é um objeto? Um objeto é uma instância de uma classe. Neste caso, por exemplo, vamos criar dois inimigos, ou seja, inimigo 1 toma valor de inimigo, ok? Abrir e fechar parênteses. Neste momento estamos então a instanciar, a criar um objeto que é uma instância da classe inimigo, que foi então a classe que nós criamos aqui em cima. Ok. Temos já um objeto, vamos criar um outro, ou seja, inimigo 2, que é novamente uma instância de inimigo, da classe inimigo. E agora temos então dois objetos. Agora o que temos que fazer é trabalhar com esses mesmos. Vamos fazer que, por exemplo, o inimigo 1 seja atacado 3 vezes. Ou seja, inimigo 1, ponto, e podemos ver que mal colocamos o ponto, temos então acesso a todos os seus métodos e ao seu atributo. Vamos atacá-lo. Vamos fazer novamente a mesma coisa, mais 2 vezes, ou seja, ataque, ponto e vírgula, inimigo, ponto 1, ponto, ataque, ponto e vírgula. Ok. Estamos neste momento a atacá-lo. Vamos fazer o seguinte, que é para verificar então a sua vida, ou seja, inimigo 1, ponto, verificar vida. E depois vamos, então, verificar a vida do inimigo 2 que nunca foi atacado. Portanto, se isto funcionar corretamente, ele terá que ter 5 vidas. Ou seja, o inimigo 1 terá que ter, então, 2 vidas, porque ele foi atacado 3 vezes e 5 menos 3 dá 2. Ou seja, 2 vidas. E o inimigo 2, como nunca foi atacado, pelo menos para já, terá que ter, então, 5 vidas. Ou seja, inimigo 2, ponto, verificar vida. E temos então acesso, ou seja, nós criamos então aqui a classe, temos dois objetos, inimigo 1 e inimigo 2, e estamos a trabalhar com esses mesmos objetos. Ou seja, temos acesso às ditas classes. Ou seja, é uma instância da classe inimigo. Vamos então aqui executar o nosso pedaço de código, 29, classes e objetos, .py, e agora vamos observar tudo o que aconteceu. O inimigo 1 apresenta o seguinte: eu fui atacado e perdi uma vida, eu fui atacado e perdi uma outra vida, e eu fui atacado e perdi então 3 vidas. Ou seja, o inimigo 1 perdeu 3 vidas. E disse-nos o seguinte quando pedimos para verificar a sua vida: eu ainda estou em combate e tenho 2 vidas. Ok.
Por exemplo, então quer dizer que o inimigo 1 sempre perdeu as suas vidas. Se pensarmos numa lógica de jogo, por exemplo, um jogo em si mesmo, um jogo consistente, esta classe fazia sentido. Ou seja, nós assim já podemos ter acesso aos dados de um certo inimigo, ou de outro, ou de outro, ou de outro, porque estamos a criar vários objetos. De acordo com o número de objetos, por exemplo, criamos 20 objetos, vamos ter 20 inimigos. E vamos ter acesso a esses 20 dados. Ou seja, podemos atacar esses 20 inimigos e podemos ter acesso à sua vida de acordo, então, com esta mesma classe e este nosso pedaço de código que acabamos de fazer. Ok. Portanto, depois vamos verificar o inimigo 2, que nunca foi atacado, e podemos ver que ele diz-nos o seguinte: eu ainda estou em combate e tenho 5 vidas. Ou seja, está com a vida inicial porque nunca foi atacado. E aqui já podemos ver a lógica do que é trabalhar com uma classe e trabalhar com objetos. Ok? Portanto, agora é mesmo muito importante até para o próximo vídeo, praticarem, porque isto é o beabá, é basicamente a base de uma linguagem orientada, neste caso de uma linguagem de programação orientada a objetos. Ok? Portanto, pratiquem as classes e objetos, é mesmo o beabá, é mesmo a base de tudo, e não se esqueçam de que tudo é importante. Não é só este vídeo, não é só este pedaço de código, tudo é importante. Porque se nós não tivéssemos aprendido o resto das coisas, não sabíamos fazer o que fizemos hoje. Ou seja, como é que se criava uma função, como é que se trabalhava com condições, neste caso com decisões também, o if, o else, como é que se instanciava, o que quer dizer o menos igual com operadores de atribuição, o que é a função print, como é que se trabalha com strings, como é que se faz a união de strings na função print com a vírgula, etc. Ok? Portanto, tudo é importante, tudo que temos até agora é importante e o próximo vídeo também será, tal como os outros que vêm a seguir, ok? Portanto, não se esqueçam de praticar, até ao próximo vídeo e happy coding!